Esse exercício, pessoal, é um exercício chamado clean and jerk. Ele arranca essa barra do chão, coloca no ombro, empurra acima da cabeça e sustenta isso por 3 segundos. O recorde do cara é 267 quilos no arremesso. Ele é o atual campeão mundial e detentor do recorde. O Lasha. Então, isso aqui seria um exemplo de força, levantamento de peso olímpico. O levantamento olímpico, ele tem duas modalidades. Ele tem o arremesso, né, que é essa carga que sai do chão, vem para o ombro, e do ombro ela vai para cima da cabeça, que é um exercício mais fácil de fazer do que a segunda modalidade, que é o arranco, ou também conhecido no universo da galera que faz cross, como snatch, né? Que ele faz uma pegada mais aberta na barra e ele tira a barra do chão direto para cima da cabeça sem passar pelo ombro. O recorde é dele também, 222 quilos. É peso pra caramba. É uma barra que, se bobear, a gente não consegue nem mexê-la no chão, de tão pesada que é. E o cara joga isso para cima da cabeça. Vamos para a nossa segunda valência física, então, que é a velocidade. A velocidade é a capacidade de realizar um movimento no menor tempo possível. Dentro de um contexto esportivo, pode ser definido como rapidez ou velocidade de um atleta ou o corpo dele deslocando, né, em relação a um ponto de referência. E aí eu coloquei aqui algumas referências de alguns autores que são referências hoje no meio do treinamento, mas isso não é muito importante. O que é importante para vocês é vocês entenderem que quando a gente fala de velocidade, pode ser o corpo todo se deslocando, por exemplo, um velocista, né, numa corrida de 100 metros rasos, ou você imaginar que a velocidade ela pode ser também destinada a um membro, ao braço ou à perna, num gesto motor. E aí, de novo, se você imaginar, por exemplo, um chute no futebol, ou a capacidade de deslocamento desse jogador. Quando a gente fala de membro, é você imaginar que só o membro vai agir de forma rápida. O cara está parado e vai cobrar um pênalti. Ele vai precisar imprimir muita velocidade do ponto de gatilho, onde a perna vai atrás da linha do corpo, para bater na bola para gerar potência. Por isso que eu falei ali antes da gente começar sobre a força e a velocidade juntos gerar potência. Então, o conceito de velocidade está associado com o corpo todo se deslocando ou uma parte do teu corpo. No boxe, um soco, no futebol, um chute. Tranquilo? E aí a gente tem o maior de todos os tempos aí, o Usain Bolt. Detentor do recorde, vai demorar, eu acho, até alguém conseguir bater isso. O cara correndo na frente dos melhores do mundo, rindo e achando graça ainda. Cara, eu vi um vídeo esses dias dele, o bicho tá gordão, com um barrigão enorme. Incrível, né? Você pensar que o cara viveu uma vida atlética a vida inteira e o cara às vezes para de treinar e vou tomar cerveja e comer churrasco. Acabou, não quero mais saber desse negócio de corrida. Tem muitos exemplos assim, né? Para não fazer a transição para uma velhice saudável. E eu não sei se vocês acompanham alguns atletas, mas a gente tem, por exemplo, o Ronaldo no futebol, né? O cara parou de jogar, engordou, enfim. E você tem o Romário ou o Zé Roberto, que os caras estão magrinho, fininho, treinando todo dia, bem demais. E aqui nesse processo que a gente chama de destreinamento, ele é um processo psicológico que acontece com os atletas. Que da mesma forma que eu entendo que um policial que é apaixonado pela atividade operacional, quando chega perto de se aposentar, ou o cara enlouquece, ou ele não quer ir embora, né? Então essa transição de saber a hora de parar e fazer um acompanhamento psicológico para fazer essa transição de maneira saudável, enfim, ela é importante, né? Tem policial que fica contando os dias para dar o tempo de se aposentar, vai embora e nunca mais quer ouvir falar de polícia, né? Compensação, tem os caras que estão lá com 70 e tantos anos e ainda quer operar, ainda tá brigando com os novinhos, dizendo no meu tempo era melhor. Mas é assim, o tempo vai passando e as coisas vão mudando. É isso mesmo. Vamos lá, galera. Resistência, né? Resistência é a capacidade do organismo de suportar esforço físico. Período prolongado, sem perda significativa de desempenho.
Está direcionado com eficiência cardiovascular, respiratória e muscular na produção de energia. Ontem eu entrei um pouquinho para assistir a aula do professor Elmo, porque eu sou um fã dele, o cara é muito bom. Um cara muito estudioso, um cara que eu admiro e respeito. E ele estava justamente conversando com vocês sobre isso, né? Ele estava falando sobre resistência periférica e resistência central. Então, a resistência, ela é isso. A eficiência e a capacidade cardiovascular de bombear o sangue e gerar troca gasosa, que é o processo de inspirar e expirar, e a capacidade da tua musculatura de produzir energia e aguentar trabalho de esforço. E aí um exemplo disso é os maratonistas, né? Os caras aguentam correr grandes quantidades ali, com VO2 em dia, com a troca gasosa indo bem e a musculatura aguentando ali aquela capacidade de trabalho. E na resistência ainda existe um outro componente também que é interessante, que é o componente psicológico, que é a capacidade que o indivíduo tem de lutar contra a própria mente, né? E eu acredito que todos vocês já tiveram essa experiência, de você às vezes sair de casa para fazer uma corrida e dizer, bicho, eu vou correr 5 km. E aí tu olha, deu 2, deu 3 e começa aquela guerra mental de dizer, puta, eu vou embora, bicho, o que que eu tô fazendo aqui? Porque tem dias que a gente está mais cansado, tem dias que você está mais disposto, tem dia que teu treino vai render bem, você vai terminar o treino e vai dizer, caraca, treinava mais 1 hora que se desse. E vai ter outros dias que você está esgotado, cansado, não teve uma boa noite de sono, né? Então, a resistência ela está associada a componentes físicos e também a componentes psicológicos, né? Do quanto você é capaz de, de suportar aquele esforço ali que você ou está inserido por terceiros ou você mesmo se colocou naquela condição de treinamento. Tranquilo, galera? E aí um exemplo muito legal é o triatlon, né? São provas longas, são provas predominantemente de resistência, onde o indivíduo vai nadar longas distâncias, em sequência ele vai pedalar longas distâncias, depois ele vai correr longas distâncias. E o que é muito interessante você observar que dependendo da modalidade esportiva que você observa, os atletas eles tendem a construir um biotipo físico. Quando você olha, por exemplo, para um levantador de peso, o cara tende a ser forte, grande, uma base muscular muito grande. Quando você olha para um maratonista, o cara parece um grilo em pé, né? Aquele corpo fino, seco, com as pernas fortes, os braços fininhos. A galera diz assim, o bicho está só a grade, né? As costelas aparecendo, cabeçona seca. E no triatlon você já vê um equilíbrio maior, porque como na natação você tem bastante força muscular para nadar, na nos períodos onde o cara vai pedalar, ele precisa de muita força nas pernas, então você olha que o cara tem uma perna forte e um tronco seco, esguio para conseguir correr bem, né? A característica física ela vai se adequando à medida que você vai colocando esse atleta ou esse indivíduo dentro de uma rotina de treinamento. Mas o que é importante entender? Que às vezes as pessoas têm uma visão equivocada sobre treinamento no sentido de. E aí eu digo assim, porque trabalho em academia há muitos anos. Professor, não quero fazer tal exercício porque eu não quero ficar com o meu braço muito forte. Às vezes a gente ouve isso das meninas, né? Como se fosse possível você construir o físico que você quer, como se o corpo fosse feito de massa de modelar, né? Na verdade, isso não acontece. Na verdade, o que acontece é você melhorar a sua condição física a partir de uma genética de predisposição. Eu sou um cara de 1,76 m que pesa 100 quilos. Eu nunca vou pesar 70, 80 para conseguir ter um físico desse. Então, assim, existem condições físicas também que são incompatíveis com determinados esportes. O cara não tem biotipo para ser um atleta de alto rendimento de uma determinada modalidade, ele jamais será competitivo naquilo. Estava lendo um estudo recente que falava sobre iniciação esportiva na China. A China tem uma escola de levantamento de peso muito forte. E eles pegam as crianças lá em fase inicial, e aí criança mesmo, tá? 7, 8, 9, 10 anos. E eles têm, cara, o que eles chamam lá de como se fosse uma métrica.
Imagina um objeto cilíndrico, mais ou menos do tamanho de uma barra, e eles colocam a criança para segurar isso e faz esse gesto aqui, ó, jogar o polegar para dentro e os outros dedos abraçar o polegar segurando essa barra. Porque isso aqui é primordial no levantamento olímpico. A gente chama isso aqui de rope grip, pegada de cadeado, né? Hook grip. Se a criança não é capaz, por uma questão morfológica individual, de ter uma mão capaz de fazer isso, eles excluem do LPO e dizem assim: você vai ser atleta de outra coisa. Para vocês verem o quanto a predisposição física ela interfere no alto rendimento.